Quem está feliz diz amém? Amém. Louvado seja Deus. Uma semana fora, mas foi muito bom. Não é esse não, é o outro. Eu errei, me perdoe. Mas eu já mandei para você. É, e de muito aprendizado. Inclusive o sermão dessa manhã foi de uma plenária que teve lá, do pastor Diego Barros. E depois eu cheguei com ele lá, estava com o pastor Heraldo, saiu, e eu tava passando, aí encontrei com ele. Aí tava aí com o pastor Heraldo, aí eu disse, mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Aí ele disse, o que foi que eu fiz? Você me fez chorar? Aí ele começou a rir, a gente tirou uma foto. Porque foi muito impactante, né? O que ele transmitiu. E eu fiquei assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir trazer a mensagem como ele passou lá. Até na minha oração aqui, foi que Deus possa me usar para que ela chegue da melhor maneira possível, que eu não seja um empecilho para ela chegar até vocês, para que de fato vocês possam ter a mesma experiência que eu tive lá, pois uma coisa é certa, Jesus está voltando. E nós temos que estar aguardando, mas ao mesmo tempo agindo, né? Levando essa mensagem de salvação, de esperança para essas pessoas. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Tá aqui. Bom, como eu falei, né? Teve muito conhecimento, muita informação boa. E até quando o pastor estiver aqui, ele também irá tocar nessa tecla, porque nós acreditamos que Deus nos permite estar em alguns ambientes porque Ele quer nos preparar. Ele quer nos capacitar para que aquela informação ela não fique ali em quatro paredes ou em auditório, mas que aquele conteúdo que foi apresentado seja refletido nas nossas vidas através das nossas ações. Né? E uma forma de isso começar é eu tentar transmitir para vocês. Uma questão que eu fiquei muito feliz foi ter encontrado com um dos líderes, né, da questão da escola sabatina, da lição do movimento da escola sabatina. Já tem uma nova roupagem para o ano que vem. A gente poder apresentar algumas ideias para ele do que estava acontecendo, né, aqui na nossa região. Ele ficou assim, admirado com muitas coisas. E ao longo das nossas conversas, nos nossos pequenos grupos, na nossa popularmente conhecido amizades aqui, a gente vai poder conversar mais sobre esses assuntos que ali foram apresentados, né? Que a gente tenha essa visão que o pastor vai ficar para transmitir, né? Essa nova ideia que realmente vai ajudar e muito no desenvolvimento da igreja. Um pouco disso a gente comentou ontem lá na casa do irmão Regis, no pequeno grupo de ontem à noite, onde a gente falava sobre a questão de envolver o jovem na obra. É aquela situação, nem todos querem, né? Nós também tem esse muro, né? Que infelizmente, mas tem os que querem. E aqueles que querem, Deus tem a capacidade de capacitá-los para fazer a obra. O jovem não pode ser apenas um espectador. O jovem não pode apenas estar aqui no banco sentado. A gente tem que trabalhar com eles porque nós precisamos dele. A igreja, ao decorrer da história, mostra que o jovem sempre teve um papel fundamental na pregação do evangelho. E na última hora, né, na reta final, na linha de chegada, será que vai ser diferente? Eu acredito que não. Né? Deus irá usar adultos, idosos e jovens, e principalmente, e esse vai ser o foco do final dessa mensagem, as crianças. Porque o que aconteceu em Sergipe, com o que ele mostrou, é de arrepiar. Infelizmente eu não tenho o vídeo que ele utilizou lá, mas está gravado aqui, e que Deus tenha misericórdia de nós e que eu possa ser apenas um instrumento, que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar dele. O tema dessa manhã, né, já coloquei aqui que o sermão dessa manhã foi montado em cima da palestra, né, do pastor Diego Barros. Enfim, muito daqui é a ideia que ele apresentou na plenária dele lá. Deus deseja nos usar. Mas para que Deus faça essa obra em nós, é necessário que a gente
também faça o quê? Oi? Deseje, né? Permita. Deus não vai me pegar pelo braço e me forçar a evangelizar. Ou me forçar a viver né, de acordo com a vontade dele. Pelo contrário, ele vai me instruir. Ele vai dizer assim, olha, eu estou aqui, eis que estou à porta e bato. Muita gente usa esse texto também para falar sobre isso. E eu acredito que sim. Deus, ele é educado, ele pede permissão para entrar na sua vida, ele pede permissão para entrar na sua casa. E ele só vai entrar se você fizer o quê? Abrir a porta e permitir que ele entre. Aí sim, ele vai entrar e vai fazer morada. E o que me chamou a atenção... Deixa eu ligar aqui, se ligar não vai. Vê se... Bom, enquanto ele... Mas ele passou lá, eu acho. Não foi? Ele vai ver se consegue... Enfim, essa é uma palavra muito importante dentro do texto que será apresentado aqui. Mas para a gente entender a profundidade do texto, eu vou fazer uma explanaçãozinha, uma introdução sobre esse texto aqui, sobre essa expressão, ter compaixão. E quando você está no texto em português, ter compaixão é o quê? Várias coisas, mas me diga uma, pelo menos. Sim, se compadecer seria o quê? Se compadecer no caso assim. Ajudar, o que mais? Ter amor, o que mais? Se colocar no lugar do outro. Essa chegou um pouco mais perto. Eu ia passar lá o slide, mas deixa eu me colocar aqui. Pronto. Essa palavrinha compaixão, ela tem um significado muito mais profundo quando você vai na ênfase do grego, no original. Deu certo? Ele nunca me deu. Esse aqui eu comprei, nunca falhou. Então, olha só que interessante. Eu peguei aqui, nós vamos usar Mateus 9, versículo 36. Se vocês quiserem abrir, já podem abrir aí para a gente adiantar. Né? E o termo grego que aqui está apresentado, esplacnizomai, significa ter compaixão. A expressão ter compaixão e expressa uma empatia profunda e visceral que move a ação. Isso que é o tchan da coisa, que move o quê? A ação. Daqui a pouco eu dou a explicação final. As palavras aflitas, né? E desamparadas descreve pessoas exaustas, oprimidas e sem direção, como ovelhas sem pastor. Então vamos lá. Vamos para o texto. Para entender agora mais direto. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, não há condição do homem falar de ti se o Senhor antes se revele para nós. Então nós te pedimos, nós te rogamos que pelo sangue de Cristo, pelo teu Filho amado, que o Senhor se revele essa manhã mais uma vez através da tua palavra para cada um de nós. Que o Senhor possa estar à frente dessa mensagem. Que, na verdade, que o Senhor seja o mensageiro essa manhã. E que o Senhor fale de forma poderosa, extraordinária aos nossos corações. Desde já, que o Espírito Santo venha nos auxiliar. Que ele seja o mensageiro de fato. Que anjos venham do céu, nos proteja, mas que também nos auxilie no conhecimento da tua palavra. Pois a tua palavra é a verdade. Desde já, permanece conosco. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um que se encontra. E também de cada familiar aqui representado. E também aqueles que estão assistindo ou irão assistir. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, o nosso agradecimento. No doce nome de Jesus. Amém.
Então diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desagarradas, como ovelhas que não têm pastor. Agora a gente tem uma noção muito mais profunda do que Jesus sentiu, e eu vou passar para vocês aqui. Alguém aqui já teve o desprazer de pegar o seu celular e aparecer uma imagem de um acidente, a pessoa teve a perna estraçalhada? Qual foi a sua reação quando viu aquilo ali? Uma tristeza profunda. É como se as suas assim, meu nome, vísceras, isso, se mexessem, que você ficasse aflito, como se aquela dor que aquela pessoa teve estivesse em quem? Em você. O texto em grego está dizendo isso, que quando Jesus chegou e viu aquela multidão, quando Jesus viu aquelas pessoas, ele sentiu essa sensação. Mas não foi apenas ver e entender a situação que eles estavam passando. O texto diz que ele fez o quê? Ele agiu. Ele promoveu uma ação. Então, ter compaixão significa ir além de sentir a dor do outro. Ter compaixão é você ter uma ação para ajudar aquelas pessoas. Se compadecer de alguém, não é olhar assim e dizer, nossa, ele caiu. Não, é mais do que isso. Isso é ter compaixão, mas é mais do que isso. É você ir lá onde ele está caído e fazer o quê? E levantar ele. Então, você se compadeceu, mas você agiu. Você se mexeu. Você foi. É isso que o texto no original está dizendo. Que a compaixão de Cristo foi com ação. Aí eu pergunto para você, para mim, para nós essa manhã, hoje aqui. E nós? Temos compaixão das pessoas, como Cristo também teve, de se importar a tal ponto de você sair da sua zona de conforto e ir em busca daquela pessoa que está em uma situação adversa. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali, numa situação realmente triste. Olha só que interessante. No grego, verbos no perfeito passivo refere-se a ações passadas cujo efeitos permanecem no presente. No início indica que a compaixão descrita nesse tempo verbal não é apenas momentânea, mas sim uma disposição contínua que resulta em uma ação duradoura. Você se lembra a história do bom samaritano? Quando ele encontrou com aquele homem que foi atacado, foi ferido, foi machucado, que estava ali semi-morto. Semi-morto, nossa expressão seria desmaiado. A história diz que ele parou para atender aquele homem, colocou medicamento, né? Vamos colocar assim na nossa linguagem hoje, naquele homem, colocou ele em seu animal e levou ele até onde? Até a hospedaria. Mas quando ele chegou lá, ele não satisfeito com aquela boa ação que ele já tinha feito, foi o que ele fez. Ele pagou para que aquele homem ficasse ali. Mas ele também foi além, ele pagou e disse, olha, eu vou partir, mas quando eu regressar, quando eu voltar, o que você gastar a mais, em cima desse valor X que eu estou deixando aqui com você, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar. Eu vou cobrir. Então, ele agiu quando estava com aquele homem, mas mesmo ausente, de uma forma financeiramente falando, ele também se comprometeu de continuar o quê? Ajudando. Na obra de Deus, na seara do Senhor, aqui Jesus roga ao Pai que ele envie mais o quê? Trabalhadores para a seara, porque o campo ele é o quê? Grande. Irmão Red, os trabalhadores são o quê? Poucos.
Irmãos, nós temos uma missão aqui importante nesse mundo, que é ir até as pessoas que Jesus vai colocar na nossa vida. Ele vai colocar pessoas para que você evangelize ela. Não precisa você ficar aflito e agora. Não, Jesus vai colocar, diga amém, Jesus vai colocar uma pessoa na sua vida para você evangelizar ela. E esse evangelizar aqui passa por aquilo que expressa quem é Deus. Ontem eu estava escrevendo um louvor, aí eu mandei para uma pessoa, aí ele olhou e começou, aí colocou 2 olhos grandão assim, vou corrigir algumas situações aqui. Aí ele escreveu lá, né? Eu disse obrigado as dicas, foram muito importantes. Por quê? Porque ele me deu uma ideia que naquele momento eu não estava enxergando. Porque Deus não é um sentimento, Deus é o próprio amor. E se a gente não tiver esse amor dele, nós não iremos ter compaixão de ninguém, nem mesmo de nós. Infelizmente, Judas não teve compaixão nem dele. Ele andou 3 anos e meio com o Criador da vida, o Criador do universo, mas ele não se compadeceu nem dele. E quando ele traiu Jesus, a solução que ele achou para aquela situação onde ele se colocou foi a morte. Onde que o próprio Jesus, depois da sua traição, ele olhou para ele e falou: amigo, o que fizeste? Sabe, uma pessoa fazer um mal para você e você olhar para ele, tratar ele bem, com palavras carinhosas, com a voz embargada. Amigo, o que você fez? Esse amor, eu confesso a vocês que eu ainda não tenho. Mas o Deus que eu sirvo tem a capacidade de colocar no meu coração e no seu e no de cada um essa manhã aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós somos um vaso na mão de quem? E ele está nos moldando à medida que eu e você permitimos. Nós precisamos permitir. O vaso não vai dizer onde está certo ou errado. O vaso fica ali, ó, quietinho. Deixando o oleiro fazer o quê? A obra dele. Continuando aqui, na minha introdução. Todos temos o quê? Dons. Lá em Efésios capítulo 4, o versículo 11, traz uma situação bem importante para a gente, de conhecimento. E qual é esse importante alerta? E ele fala assim, você achou? A gente vai ler junto. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e quê? E mestre. Então, dentro da seara do Senhor, nem todos vão ter o mesmo dom. Porque o nosso corpo não é formado apenas de um único órgão. O nosso corpo é formado de quê? De vários órgãos. E aqui nós vamos ter pessoas que vão estar recepcionando, vão estar louvando, vão estar pregando, vão estar passando estudo, vão estar orando, vão estar entregando um convite, um panfletozinho, alguma coisa. Mas você, aqui dentro, você tem um dom. O que você precisa saber aí, qual é ele? Ou você fica na sonoplastia ali, ou você fica na recepção, ou você fica na parte tão importante que é a limpeza da igreja. Mas existem alguns privilegiados que têm mais de um. Mas nunca esqueça que está escrito na palavra de Deus: aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Como dizia o tio, como é que é lá do Amaranhã, como é o nome dele? Tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades. Deus vai nos cobrar aquilo que ele nos confiou. Ellen White fala que essa igreja será cobrada pelo tanto de conhecimento que nela foi depositado. Porque se você deposita uma grande quantidade de conhecimento a uma determinada denominação, quer dizer que nós iremos ter que prestar contas a Deus ao todo o conhecimento que ele nos deu. E ontem alguém no pequeno grupo falou assim, eu até achei muito interessante a colocação dela. Foi assim: obeso de conhecimento. Não tem um obeso, né, de alimento,
existe também o obeso de conhecimento. Ele só é gordo. Mas ele não tem o quê? As ações. Não é o tanto que eu sei que vai me aproximar de Deus. Isso é importante, mas é como eu estou usando o que eu sei no campo do Senhor, na seara dele. É as ações que vão dizer que o conhecimento que eu tenho, de fato, está servindo para alguma coisa para mim. No caso de bom, né? Porque o conhecimento ou vai levar você para um caminho bom ou não. Quando você usa ele de maneira coerente. Correta? Então, primeira coisa aqui. Use o dom que Deus te deu para a glória de Deus. Amém? E vamos lá. Uma outra parte aqui é essa aqui. Que está lá em Romanos 12, a partir do versículo 13. 3. Desculpa, eu falei 3, mas é 3. Que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O coração tem uma função importante, o fígado tem outra. E todos formam essa máquina perfeita que é o corpo humano. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí ele continua. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é mistério, dediquemo-nos ao mistério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Ele terminou aqui? Terminou. Então aqui ele vai descrevendo, né, a importância dos dons, né, a variação que nós temos de dons, assim como temos as variações de órgãos, e que cada dom aqui é importante quando ele está o quê? Sendo o quê? Usado para a glória de Deus. E ele diz, mesmo que nós somos muitos, mas no corpo de Cristo permanece a unidade. E quem é a unidade? Nós aqui, e o cabeça é quem? É ele. Então, se o cabeça é ele, a minha perna não vai para um lugar se a minha cabeça não der a ordem. Então, como um corpo de Cristo, nós seguimos a ordem de quem? Do cabeça. E quem é o cabeça dessa igreja? Jesus. Então, nós temos que nos despertarmos com relação a isso. Porque é triste a gente chegar aqui em um outro dia de culto dentro da igreja, como um domingo, como uma quarta-feira, e a gente conta aqui 3, 4, 5 pessoas. E isso não é um problema de Lagoa da Canoa, mas isso é um problema que já parece que está tomando conta da nossa igreja. E a gente não vê isso nas pessoas que não têm o tesouro do conhecimento que você e eu temos. Passe uma denominação que não seja essa, em qualquer outro dia de culto, na semana, e você vai ver a igreja cheia. Será que eles não têm compromisso? Será que eles não trabalham? Será que eles não fazem nada, só vão para a igreja? Eles têm compromisso como você tem, eles têm compromisso como eu tenho, mas eles estão lá. E a questão, e qual é a questão aqui? Ah, eu estou cansado. Beleza, mas eles também não se cansam? Não é interessante? Eu lembro de uma expressão de alguém que ele usou em um outro termo, mas eu vou alegorizar aqui. Nós, muitas das vezes, somos como aquele mendigo que tem uma tigela de ouro na mão pedindo esmola. Quantas pessoas dessa cidade aqui gostariam de ter o conhecimento que você tem, a liberdade que Deus te deu, e não tem ainda? Primeiro, talvez por culpa minha, que eu não fui levar ele ainda. Porque talvez não estou levando isso aqui a sério como deveria levar. Mas olha, se ligue. Lembre-se que nós somos uma unidade. Todos aqui têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Então nós temos que despertarmos com relação a isso. Eu lembro que antes na escola sabatina tinha aquele apontamento que antigamente tinha, hoje em dia já está morrendo. E um dos pontos que foi discutido lá entre a gente e esse pastor que faz parte
dessa parte, desse departamento foi isso. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, dentro da igreja hoje, quantas pessoas estão dando estudos bíblicos? Quantos levantariam a mão hoje? Quantos? Eu levantaria pela metade. Eu ia dizer, olha, eu estava passando um estudo bíblico com a Franciele, só que infelizmente a pessoa com quem a gente estava passando acabou dando uma pausazinha, estamos orando para tentar voltar. Até ela se deu embora, até que eu conversei com o Vinícius e ele falou assim, olha, eu vou passar uma semana fora, quando eu voltar, estou à disposição. Mas essa causa é uma causa nossa, não é apenas uma causa minha, é nossa. Eu tive um privilégio de passar na frente de uma casa esses dias em Traipu e uma criança na idade do. Como é o. Cadê? Do Carlos, ou então dele ali, ó. E o menino da Assembleia de Deus, o tanto que ele tinha de conhecimento da Bíblia, como ele falava de Davi, como ele falava, né, dos personagens do Antigo Testamento, se você falar qualquer coisa, ele tinha na mente. E ele olhava assim. E ele falava assim, eu amo esse lenço que vocês usam. Eu sou apaixonado pelo Clube dos Bravadores. Infelizmente na minha igreja não tem. E ele falava assim, a igreja Assembleia de Deus pode fazer obras, né? Evangelismo. Mas a igreja adventista faz. E ele viu vocês lá, jovens como ele. Porque o jovem, quando está fazendo a obra de Deus, e quando um outro jovem está vendo, não pode ter certeza, isso causa um impacto muito forte, mais do que eu fazendo. Porque ele já é velho, ele já perdeu, né? Ele está na vida dele já. Mas quando ele vê um jovem fazendo, da idade dele, isso tem um teor muito forte. E é isso, a ideia é essa, é envolver vocês, jovens, dentro da igreja. Mas só vai envolver se vocês quiserem. É envolver mesmo. Ou vai, ou racha. Não tem esse negócio de ficar meio tempo em cima do muro. O muro é do diabo. E continuando. Todos em unidade. Em Atos 6, a partir do versículo 1, estava acontecendo uma situação bem interessante lá, na época. E eles relatam assim, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí o versículo 2 diz, então os 12 convocaram uma comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui é uma série de palestras que eu juntei e fiz uma só, viu? Olha só, os discípulos, a missão que Jesus deu aos discípulos era que eles saíssem pelo mundo e, portanto, pregar o evangelho. Mas eles estavam sendo freados para resolver situações como essas aqui. Isso lembra alguma coisa no passado com Moisés? Onde que tudo era Moisés, aí alguém deu a ideia a Moisés, vamos dividir isso aqui, para que o que chegue até você, chegue o mais agravante. E aí, teve a ideia lá e foi a divisão. Aqui o Espírito Santo fez a mesma coisa. No versículo 3, assim, pois, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Agora lembrei, essa parte aqui foi do pastor Josanã. Cheio de espírito e de sabedoria para os encarregarmos de serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O pastor tem a função dele. E eu, como membro dessa igreja, tenho a minha função. Mas ambos nós temos que estar caminhando onde? Na mesma direção, na mesma unidade aqui. Ele na função dele e eu na minha. Mas você sabia que cada um aqui é pastor, você é pastor dentro da sua casa. Quando você está ministrando a palavra de Deus aqui na frente, no estudo bíblico, você está sendo pastor ali. É você que está sendo usado por Deus para pastorear aquilo ali. Então existe o pastor e os pastores. E a missão é a mesma. Servimos ao mesmo Deus. Então nós temos que ter essa importância como aconteceu no passado.
Então, ele está dizendo, olha, o evangelho está sendo divulgado, porque a gente está resolvendo uma coisa aqui que não podemos resolver. Porque não é função nossa. Então vamos orar a Deus, vamos colocar homens e mulheres aqui para fazer esse trabalho aqui, para que não haja essa divisão errada, né, errônea. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo dá a orientação. Então, o que é que está acontecendo aqui para que essa igreja não esteja andando como deveria andar? Primeira coisa, vamos orar a Deus para que Ele nos dê o quê? O entendimento, a sabedoria, para quê? Para conseguir. Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui não se sentiriam bem se viesse aqui à frente na igreja, pregar, ou cantar, ou fazer qualquer outra coisa e não tivesse ninguém. Ou você saísse para evangelizar e não fosse ninguém com você para te apoiar. A Bíblia diz, é melhor ser dois do que ser um. Então nós temos que nos despertarmos com relação a isso. Porque eu acredito, irmãos, que não é a falta de alimento, não é a falta de dinheiro que está nos freando da obra de Deus. Eu acredito que não seja. Alguém que está passando necessidade, que não está tendo o alimento dentro de casa? Eu espero em Deus que não. E se for, é a hora de resolver. Nós estamos aqui para isso. Para ajudarmos uns aos outros. Essa é a nossa missão. Essa é a importância do corpo de Cristo. O que está faltando? Está faltando você se alimentar mais da palavra de Deus? Está faltando você se aproximar mais de Deus? O que está te bloqueando de não estar ativo como sempre esteve? É a hora da gente despertar com relação a isso. O mundo aí fora está padecendo por falta de conhecimento. E adivinha quem vai ser um dos primeiros a prestar contas a Deus? Eu, você. Pela riqueza do conhecimento que Ele nos deu. Ah, Diego, mas eu não consigo passar estudo. Eu não sei, não é comigo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando da palavra de Deus. Aí você chama alguém para ir até lá. Você já está fazendo. Você está sendo o André aqui na vida de Pedro. Eu não prego bem, mas eu conheço quem prega bem. Vou levar ele até Jesus. E através de Pedro, Deus fez grandes obras, mas teve o André na vida de Pedro. Aqui dentro da igreja, se fosse fazer aqui um levantamento, você chegou aqui por dois caminhos. Ou um parente seu, ou um amigo. Ou um parente seu, do seu núcleo familiar, ou um amigo seu. Todos que estão aqui, todos que estão aqui nesses bancos, foram essas duas opções. Não foge disso. Quem te apresentou Jesus, um amigo ou um parente? Veja a importância disso. A amizade aproxima as pessoas de Jesus. Mas a família também. O que adianta eu salvar o mundo e perder a minha casa? Eu não fiz nada, eu seria o pior dos fracassados. É assim que a Bíblia diz. Se a minha família se perder, foi o que eu fiz. Vamos lá. Nós estamos terminando. Ele te escolheu. E que texto lindo é esse que está em Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias 1, 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vou pegar aqui que é para. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Amém? Amém por isso? Antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de nós nascer, a palavra de Deus está dizendo que Ele já nos conhecia. E antes da gente nascer, Ele já o quê? Ele já me escolheu, Ele já te escolheu, Ele nos escolheu. Está vendo o Arthur que está ali na barriga da Franciele? Deus já o conhecia. E Deus já o escolheu como
Ela, ele, elas ali, os dois aqui, aquele dali, aquele lá. Todos. Deus já nos chamou antes do ventre. Ele já sabia o nosso nome e ele já sabia a nossa missão. E a nossa missão é salvar vidas. Olha para isso aqui, Jadelson. Deus escolheu você antes de você nascer. Deus te amou primeiro. E esse amor que Deus nos oferece é um amor perfeito, é um amor pleno. É esse amor que realmente vale a pena. Na sua formação, no ventre, Deus estava ali, ó, apaixonado por você. E da barriga da sua mãe, Ele já te escolheu para ser grande nos princípios do céu. Quando Maria chegou perto de Isabel, parece que João Batista sentiu quem estava ali, ele começou a chutar de forma extraordinária. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que vai além do impossível, vai além da nossa imaginação, vai além para nos salvar, para nos resgatar. E olhando para esse texto, a Bíblia está dizendo que já no ventre da sua mãe, a criança já foi escolhida. E é onde eu entro aqui essa manhã. Lá no livro, essa aqui já essa parte final já é do pastor Diego. Diz assim, quando os seres celestiais virem que os homens não mais têm permissão de apresentar a verdade, olhe isso aqui. O Espírito de Deus virá sobre as crianças, diga amém. E elas farão na proclamação da verdade um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. Irmãos, é necessário que você, que é pai, que é mãe, que tem uma criança dentro da sua casa, abra a palavra e ensine, estude a Bíblia com ele. Porque você não tem noção de como isso vai fazer a diferença no futuro dele. Ah, mas ele é inquieto. Fale a si mesmo. Não deixe de falar, não deixe de colocar louvor na sua casa. Não deixe essas coisas espirituais longe do seu lar. Não deixe. Porque Deus vai levantar uma geração, ele já está levantando, de crianças para levar essa mensagem de salvação onde eu e você, ninguém vai conseguir. E eu gostaria de colocar o vídeo aqui, mas eu não tenho vídeo. Crianças que, assim como eu, não sabem nem falar direito, mas que começaram a falar com os coleguinhas da escola sobre o amor de Deus. E de repente, essa corrente começou a se espalhar lá no Sergipe. E de um clube de desbravador, uma criança moveu a outra, moveu a outra, moveu a outra. E de repente, quase todo o clube estava envolvido na pregação do evangelho. E não eram os capelãos, não eram os diretores, nem os instrutores. As crianças começaram a evangelizar. E o resultado foi que em uma cidade lá, 30 crianças foram batizadas. E quando ele coloca o vídeo e as crianças começam a falar da sensação que eles sentiam ao falar de Jesus, eles falavam assim que era algo maravilhoso. E teve um dia, e essa Deus está me fazendo lembrar agora. Colocaram uma das crianças para ser o capelão do clube. E nesse dia, o pai da criança não poderia levá-lo para o clube. De manhã, a criança procurou o pai, na verdade à noite, disse: pai, eu preciso que o senhor me leve no clube. Amanhã, se meu filho, eu não vou poder, que eu vou sair para ir trabalhar, ele não vai ter como deixar você lá. Aí a criança falou: não, pai, eu tenho compromisso lá. Eles estão me esperando. Eu tenho que passar a meditação. Fala o seguinte: me deixe, queira o senhor vai. Vou 5 horas da manhã, me deixe na porta da igreja. 5 horas da manhã que eu fico lá esperando. Aí a pergunta que eu faço: o que espírito moveu uma criança chegar para o pai e dizer: me deixe na porta da igreja às 5 da madrugada, que eu vou ficar lá esperando até da hora dos meus coleguinhas chegar, porque eles dependem de mim. Então nós precisamos nos despertar com relação a isso. E nós temos potencial aqui dentro dessa igreja. Os que já estão
e os que estão chegando. Os que já são, os que já estão e os que estão chegando. Pois essa é a última hora. Nós não temos mais tempo a perder. Então é hora de envolver, sim. Não tenhamos medo de falar, vamos desenvolver o jovem, mas ele não tem experiência. Se a gente não der essa oportunidade para ter experiência, ele nunca vai ter. Até comentava com o irmão Regis ontem que na primeira vez que ele foi olhar o primeiro carro, digamos que ele não tinha experiência de um mecânico já com muito tempo de trabalho, mas ele teve a sua primeira experiência. Então nós temos que confiar, nós temos que orar a Deus e permitir. Nós estamos ali apoiando. Vamos dar essa responsabilidade para aquele que Deus chamou. Deus chamou todos. Deus chamou todos. Ah, mas o meu filho ele é muito assim. Como é que é a palavra? Imperativo, é isso a palavra? Ele é muito para lá, muito para cá. É isso que Jesus quer fazer a obra. Olha o testemunho do pastor Rafael. Esse menino era um peste. Ele mesmo fala. Mas olha como o Espírito Santo moldou a vida dele. Eu conheci o filho dele, uma bênção. Infelizmente ele teve que sair do curso por causa dos problemas que você já sabe que está acontecendo com o pai. Mas oro a Deus para que volte. A igreja está precisando de pessoas como ele. De pessoas como você, de pessoas como nós. Que tem amor na causa. E para finalizar, eu queria usar esse texto depois de louvor, mas vou finalizar agora. Diz assim: no fim dos tempos, muitas crianças e jovens surpreenderão as pessoas com o seu testemunho poderoso e sincero em favor da verdade, resultando de uma formação baseada no temor do Senhor e em estudos bíblicos. Ela que está falando aqui, ó. Acompanhados de oração. No futuro, essas crianças serão revestidas pelo poder do Espírito Santo e desempenharão um papel essencial na proclamação da verdade, realizando uma obra que os membros mais velhos das igrejas não conseguirão fazer. Conselhos aos professores, pais e filhos estudantes, lá no Lar Adventista, na página 489. Irmãos, chegou a hora da gente não ter mais medo de arriscar. Olhe, os momentos que a igreja mais está em unidade, mais está trabalhando é o Caleb. O jovem vai para lá, vem para cá. Ah, mas é uma diversão. É não, irmãos. É porque ele se sente útil. Ele se sente com responsabilidade. Ele se sente o quê? Importante, no sentido de eles precisam de mim. E eu estou aqui para servir. Quem dera que todos os meses do ano tivesse um Caleb. Que Deus toque o nosso coração. Que Deus tire a cegueira dos meus, dos seus, dos nossos olhos. Para que nós possamos ver assim como o Espírito Santo vê. Aqui nós temos crianças que já têm experiência na pregação do Evangelho. E nós temos que dar mais oportunidades. Nós temos que envolver. Essa é a ideia. Essa é a missão. Lembre-se que quando Jesus escolhe, ele não escolheu a gente adulto, mas no ventre de nossas mães. Foi ali que Deus nos escolheu. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar do mal. Que Deus coloque no nosso coração o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Pois ele, mesmo sendo Deus, não se agarrou a isso, mas pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, depois a forma de homem, e desceu, sendo humilhado, obediente até a morte, e a morte de cruz. E por causa disso, Deus o ergueu e colocou acima de tudo e de todos, e todo joelho, seja no céu ou na terra, se prostre diante do nome da grandeza de Jesus. E é por isso que essa manhã nós estamos aqui, porque Jesus não está olhando o que você fez. Porque lá naquela cruz, ele pagou o seu pecado, ele pagou o meu pecado, ele pagou os nossos pecados, e hoje ele está dizendo: eu não te condeno, eu estendo a mão para você, levanto você, ergo você e digo: vá, vai, não peque mais. E lembre, eu estarei com você todos os dias. São palavras minhas, são palavras de Jesus. Não tenha medo, porque eu estou convosco todos os dias. E lá em Romanos, Paulo escreve, diz assim: pois aqueles que estão em Cristo Jesus, não há sobre eles condenação nenhuma.
Quem é o homem para acusar o homem? Quem é o pecador para acusar o pecador? Nós fomos pagos e um preço muito alto que Jesus pagou. Eu não quero permanecer na igreja para estar tirando pedra, para estar removendo ninguém, não. Quem sou eu? Pelo contrário, eu quero estar na igreja para orar junto, para louvar junto, para pregar junto, para visitar junto e saber a pessoa que está do lado é um pecador como eu também sou. Então que Deus nos ajude, nos dá paciência, porque tem algumas pessoas que são difíceis, eu sou uma delas. Mas olha, Jesus me amou primeiro, e aí eu não posso fazer nada por vocês, vou ter que me aturar até o fim, né? E que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe o lar de vocês, que Deus possa renovar a fé de vocês. E lembre-se, é lindo estar aqui no sábado, mas nós, como ancião da igreja, como membros, como aquelas pessoas que têm cargo, nós queremos ver vocês também durante os outros cultos. Pois o mesmo Deus que está aqui hoje, Ele também está na terça ou na quarta e no domingo. O inverno já passou, né? O inverno já passou. As pistas estão chegando para a esquerda, para a direita. E chegou a hora de a gente voltar para o primeiro amor. Quando nós chegávamos aqui numa quarta-feira e parecia sábado. Hein, Marlene? Esse é o sentimento que eu quero que brote no seu coração. Que todo dia é dia de adorar a Deus. Mas só que no sábado é mais especial ainda. Amém? Vamos ter o louvor final. Que Deus possa nos abençoar. Estou tão feliz, eu sinto mais vontade de viver. Quando então triste estou, eu penso que a vida terminou. Alegre ou na dor, desejo estar contigo, Pai. Eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o teu poder transformar, sim, todo o meu viver. É tão bom conversar contigo, ó Deus, a tua paz em mim e poder mostrar ao mundo que tu és Emmanuel. De olhos fechados, meu Senhor, vejo tu. Eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o teu poder transformar, sim, todo meu, o teu poder transformar, eu me entrego eu me entrego a ti, eu me entrego
a ti. Meu Jesus, meu Salvador, eu sim. O teu poder transforma. O teu poder transforma. Eu me entrego a ti. Amém? Deus seja louvado. Essa manhã, Deus deseja cumprir o seu propósito divino em nossas vidas. E não importa a nossa idade, se é criança ou até a mais alta que é idoso. Deus quer usar a todos, cada um dentro da sua proporção. Como o nosso corpo humano tem os seus órgãos, o corpo de Cristo também tem os seus órgãos. São cada um aqui, ó. E Ele deseja nos usar para levar essa mensagem de esperança e de salvação para as pessoas que estão aí fora. E você foi um felizado, uma felizada. Porque Deus chamou você para levar o Rei da vida, o Rei do universo, para salvar o teu irmão que está nas trevas, assim como eu e você estávamos no passado. Que nós possamos nos alegrarmos em servir a esse Deus. Ele não nos cobra por isso. A única coisa que Ele nos pede é que aquele que deu amor também receba amor. E eu encerro com esse texto que eu sempre gosto de usar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Ele não poupou o seu Filho por amor e nos deu, como nós e como eu não daremos a nossa vida por amor à causa dele. E aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, a palavra de Deus diz que ele terá de volta. Irmãos, você já parou para pensar? Se nós questionamos muito o jovem rico, né? Já pensou se Jesus passasse na estrada da minha vida e dissesse: Diego, tudo que você tem, dê aos pobres, vende e dê aos pobres. Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Será que nós estamos entendendo o tamanho do chamado? Ele não começou quando você recebeu a Cristo ou quando você desceu nas águas batismais. Na formação, na sua formação, no ventre da sua mãe, no ventre da minha mãe, no ventre das nossas mães, o Senhor já havia nos chamado e eleitos do Senhor para sermos porta-voz da mensagem de salvação que esse mundo precisa, a começar por mim. Que Deus te abençoe. Que Deus dê um sábado a você maravilhoso. Que dê um almoço gostoso, saboroso. Olha, ele fechou. Foi bom. E que nós possamos voltar aqui no domingo para continuar a adoração desse Deus que merece ser exaltado, glorificado. E que essas palavras não fiquem aqui, não é, irmão Pedro? Palavras bonitas não fiquem apenas nas paredes, mas que elas fiquem nos nossos corações. E que a gente não se esqueça quando sair dessas portas para fora. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Deus de Marcos, Deus de Pedro, Deus de Jadielso, Deus de Gil, Deus de Marlene, Deus de Karina, Deus de Marcelene, Deus de Claudiano, Deus de Irajane, Deus de cada pessoa que está aqui, para não ficar com raiva. Por favor, Deus, nos ajude a enxergar o que não estamos conseguindo enxergar. Pai, nós sabemos que nós temos uma missão a cumprir, mas talvez essa chama está se apagando, que o Senhor não permita que esse desejo de estar na tua presença, que esse desejo de ir até a tua casa de oração, de estar aqui, não morra, não se esfrie, que o diabo não apague, que o diabo não tire do nosso coração esse desejo de te servir, de ter esse sentimento de compaixão pelas pessoas como teu filho teve, como a história do bom samaritano nos ensina. Pai, o bom samaritano é o teu filho amado. E que ele possa nos tornar bons samaritanos, assim como ele é. Nos leve em paz para os nossos lares, perdoe os nossos pecados.
sara e ressuscite a nossa fé e nos ajude a termos confiança no teu santo nome. Desde já, nos proteja do mal, abençoe as nossas famílias, abençoe essa cidade e as demais, no doce nome de Jesus. Amém.